esse mesmo. Muito bom. Pessoal, coloquem seus nomes na chamada, por favor. Oi, Estela, boa tarde. Eu ia falar com vocês. Bom, eu não vou ficar demorando muito, porque vocês têm uma redação para fazer, né? Deixa eu só explicar para vocês que, assim, semana que vem, vocês vão ter redação de novo, só que vai ser na quinta-feira. Só que vai ser a redação do simulado, que vai valer como prova bimestral. Daí, na semana que vem, vocês fazem a redação na quinta-feira e não tem aula de redação na sexta-feira, tá bom? Aí, essa redação vale, a aula de hoje vale como de hoje e da semana que vem. Beleza. Hoje, oi Fer, boa tarde. Hoje a gente vai mudar um pouquinho o padrão nosso de produção textual. Até agora a gente tinha trabalhado só com modelo Enem, para fixar bastante. Chegou a hora de a gente ver outras bancas de correção também. A gente vai falar um pouquinho do padrão VUNESP de correção de redação, tá joia? Bom, deixa eu ver por onde que eu vou mostrar aqui para vocês primeiro. Primeiro de tudo, eu vou falar um pouquinho, fazer essa comparação. Boa tarde, Iago. Vou fazer essa comparação entre como que a redação é corrigida no Enem e como que a redação é corrigida na VUNESP. Vocês vão ver que não tem muita diferença, né? Tem diferença, mas nem tanto. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa janela aqui da apresentação 1. Isso aqui que eu quero que vocês vejam. Qualquer coisa me chamem se não estiver aparecendo, se tiver alguma dúvida. Bom, primeira coisa, só para a gente retomar aqui, esse é o nosso padrão Enem de correção. Competência 1, a parte da gramática, pura e simples, vírgula, crase, vocábulos, acentuação, concordância, regência, escolha vocabular e assim por diante, né? É tudo na competência 1. Competência 2 é a questão que a gente fala da estrutura dissertativa, né? De ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e ter ainda um repertório, né? Trazer um repertório externo, muito importante no Enem. Competência 3, projeto de texto, né? Encadeamento de argumentação e assim por diante, né? Se propor, definir uma abordagem e trabalhar com ela durante todo o seu texto. Competência 4 é o uso dos conectivos, primeiramente, em segundo plano, né? Para ligar um parágrafo ao outro, e eles, né, dentro do próprio texto também, interno parágrafo, né, intraparágrafos que chama, é usar o pois adequadamente, o logo, o portanto, e todo tipo de conectivo que você possa pensar. Competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Bom, queridos, primeira coisa que a gente fala que é diferente na VUNESP do Enem. Essas 5 aqui não se aplica na VUNESP, tá? A VUNESP não vai te pedir para fazer uma proposta de intervenção para um problema. Né? Ela vai pedir para você discutir um assunto, sem precisar daquela questão do agente, do meio, e assim por diante. Então, pelo menos isso já mais tranquilinho. Uma outra coisa que não tem obrigatoriedade, né? Na VUNESP, mais que se você colocar ajuda, é o tal do repertório. VUNESP não é obrigatório você trazer um repertório válido, né? Aquela coisa, repertório legítimo e tudo mais, né? Pertinente, com uso produtivo. Claro, se você fizer, você está melhorando a sua argumentação, mas não é um item obrigatório. Bom, se eu batei as 5 ali, eu ficaria com 4 competências. Mas agora, nos próximos slides, vocês vão ver que a VUNESP, ela trabalha com 3 competências só. Por quê? Porque, de certa forma, elas estão agrupadas ali, né? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Primeira coisa, VUNESP. A correção da VUNESP, como vocês vão ver aqui nos critérios, vai de 0 até 11. Ó. Critério A de 0 a 3, critério B de 0 a 4, critério C de 1 a 4. 4 com 3 dá 11. Daí fala assim, mas eu já fiz VUNESP e a redação ia até 28. É porque eles fazem uma regra de 3 lá, né? Se você tirou 11, você tem nota 28. Se tirou menos, e assim por diante. Deixa eu só ver se chegou alguém aqui para entrar. Prontinho, gente.
é mais tranquilo nessa parte da proposta, apesar que eu acho que é uma questão... Vê se assim fica melhor. Ah, não, isso não. É uma questão um pouco controversa, né? Porque às vezes, sabendo fazer a proposta, fica mais fácil, né? Se você souber fazer a proposta, você ganha ali 200 pontos de graça. Bom, mas voltando aqui na VUNESP, vai de 0 a 11 e eles fazem a regra de 3, dependendo. Porque assim, a VUNESP não faz só o vestibular da Unesp, faz a FANEMA, faz a FAMEP, faz a Unifran, várias outras faculdades, Unifesp, Univesp, todas utilizam a instituição VUNESP para fazer os vestibulares. E os critérios de redação são os mesmos, né? Esses de 0 a 11 que a gente vai falar agora. Bom, enquanto a gente falava em 5 no Enem, vamos falar em 3 na VUNESP. E o primeiro critério é o critério A, tema. Primeira diquinha importante de VUNESP. O tema apresentado, na grande maioria das vezes, vai ser uma pergunta. Eles vão perguntar alguma coisa para você. É igual o que a gente vai fazer hoje, que está aqui, né? Qual o papel da escola na formação do jovem para o mercado de trabalho do século XXI? Tem como fazer no modelo do Enem, tem como fazer assim. Se você fizer no modelo do Enem, você meio que contempla as coisas que pede da VUNESP também, não tem problema. Mas é bom ficar atento com alguns detalhezinhos desse modelo de correção. O primeiro é justamente esse, a relação do tema. Na VUNESP, por ser uma pergunta, você tem que dar uma resposta para a pergunta desse tema, né? Os temas do Enem não são perguntas, né? Os desafios para a educação de surdos no Brasil. Não pede que você se posicione com sim ou com não, né? Ou que você dê exemplos. A VUNESP pede que você dê uma resposta para uma pergunta. Olha só, aqui as notas são de 0 a 3 no primeiro critério. Para você tirar 3, você tem que abordar o tema todo e ter uma resposta para a pergunta feita da frase temática. Aqui era a questão do voto facultativo no Brasil, né? Se deve ser facultativo ou não. Se você enrolou e não deu essa resposta, você não tira a nota máxima. Mas se você falou adequadamente, abordou completamente o tema apresentado e deu uma resposta para a pergunta, você chega aqui no 3, fácil, fácil. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. Tipo um estudo de caso. Isso, tipo um estudo de caso. A redação da VUNESP, ela não é como o Enem, que pede para você ser um interventor num problema social, apresentar um problema social, e você tem que dar uma ideia para aquele problema social ser resolvido. Tudo tem que ser claro, né? Então, a VUNESP vai pedir para você discutir um assunto. Só que o grande problema é que as pessoas veem assim, uma pergunta, eu tenho que discutir esse assunto. Daí pega um argumento para um lado, se for desse jeito é assim, daí pega um argumento para o outro lado e completamente oposto. E chega no final, não vai para lugar nenhum. O que vocês precisam fazer quando faz uma redação padrão VUNESP é seguir numa direção só. Eu escolhi que eu estou desse lado, que o voto, vamos falar do voto facultativo. O voto tem que ser facultativo no Brasil. Então, eu vou até o final defendendo com argumentos válidos e com progressão argumentativa. Eu não posso falar assim, se for facultativo, tem isso de bom. Mas se não for também tem isso de bom. Isso destrói sua redação. Precisa ser clara. Você tem que ser claramente textual na sua resposta, porque senão o avaliador não vai saber se você vai passar de um nível para o outro aqui do 2 para 3. Resposta clara à pergunta da frase temática. Tudo bem? Questão do tema. O critério B, ele pega e junta os critérios, as competências 2 e 3 do Enem, que ele fala de estrutura do texto, de ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E também a questão do projeto de texto do 3, porque olha só, para você tirar uma nota 4 nesse critério B, o seu gênero tem que ser previsto, com estrutura macro completa. O que é gênero previsto?
Ele vai te propor uma dissertação, então você tem que fazer uma dissertação, você não pode fazer uma narração, nem uma poesia, nem qualquer outra coisa diferente. Com a estrutura macro completa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só lembrando que introdução, a gente coloca o tópico que a gente vai estudar, a tese que a gente vai defender. Desenvolvimento, a gente apresenta a nossa argumentação, de como e de por que é isso que eu estou defendendo é válido. E chego na conclusão, eu faço o resumo, né? Eu retomo esses argumentos para dizer que eles são válidos de acordo com a proposta que eu apresentei lá na introdução, né? Essa questão, introdução, desenvolvimento e conclusão, é a primeira coluna que a gente tem aqui desse slide. A segunda é uma coisa diferente que o Enem não avalia, né? Mas que eu creio que vocês estão bem treinados a fazer isso, vocês fazem isso muito bem. É a questão da estruturação da sua argumentação, da progressão argumentativa. Eu acabei de falar, quando eu estava no slide anterior, que eu não posso defender o voto facultativo e, ao mesmo tempo, defender que o voto tem que ser obrigatório. Se houver essa contradição entre argumentos, olha só, cadê? Argumentos gravemente contraditórios, argumentos pontualmente contraditórios, você já cai aqui para uma nota 2, de 2 a 4, né? Para tirar aqui 3 e 4, não pode ter contradição nos seus argumentos. E o outro problema é a questão da progressão argumentativa. Se você faz uma redação, você estrutura ela lá com os nossos queridos 4 parágrafos. Os 2 parágrafos do meio são os seus argumentos, certo? Se você conseguir trocar um parágrafo pelo outro, né, quer dizer que não tem necessidade de seguir essa ordem que você propôs. Façam esse teste quando fizer uma redação padrão VUNESP. Tenta trocar um parágrafo pelo outro e fala assim, nossa, mas não mudou. O seu texto precisa ter progressão argumentativa. Não pode, o que você diz depois tem que ter um pouco de embasamento no que diz antes, né? Não pode ser coisas completamente à parte. A gente já vai mostrar exemplo disso quando a gente estiver trabalhando aqui com a nossa proposta, tá bom? Que mais? Legal, lista de comentários. Aqui. Os argumentos apresentam direção única, mas o encadeamento de ideias é ruim, o que permite que elas sejam intercambiáveis. Olha só, não há encadeamento de ideias. Se não há encadeamento, sua nota cai lá para próximo do 2, né? Para tirar uma nota máxima nesse critério B, bom desenvolvimento dos argumentos, ainda que haja rara lacuna ou quebra. Os argumentos são justificados e desenvolvidos, de modo a convergir para o ponto de vista defendido. E há progressão argumentativa, isso que a gente chama de texto estratégico. Porque assim, você vai fazer a sua introdução, você vai definir lá que lado que você quer defender, né? Daí, na própria introdução, você vai citar que, olha, eu defendo isso por conta disso e disso, 2 argumentos, né? O que acontece? Esses 2 argumentos, você vai pegar um parágrafo para cada para lá trabalhar a ideia dele, para colocar o seu ponto de vista e tudo mais. Só que em cada parágrafo de desenvolvimento argumentativo, você precisa minimamente responder o porquê e o como esse argumento é explicitado, é explicado, né? Senão seu argumento fica superficial. Vamos fazer o exemplo. Voto facultativo. Eu acho que o voto tem que ser facultativo porque eu defendo o voto ser facultativo, não ser obrigatório para as pessoas, porque há muita compra de voto, né? Daí, eu estou falando que a compra de voto é um dos meus argumentos. Eu tenho que pegar essa compra de voto e dizer por que ela é ruim referente à questão do voto ser facultativo. Por que a gente deve evitar a compra de voto? E explicar como que essa compra de voto é feita, né? De pessoas de menos, de menos escolaridade, de menos poder aquisitivo, né? Que são facilmente influenciáveis por pessoas que têm interesses escusos em ganhar um pleito eleitoral, e isso vai causando aquele tal do voto de cabresto, e isso vai perpetuando classes sociais no poder, e assim por diante,
Tá bom? Beleza. Vendo aqui. Joia, sem perguntinha até agora. E o último critério, critério C. O critério C é super tranquilo, isso a gente já está trabalhando faz tempo. Elementos linguísticos. A primeira coluna aqui são os desvios gramaticais, que eu já acabei de falar do Enem. Vírgula, crase, regência, concordância, pontuação em geral, escolha vocabular, né? Só que aqui o critério C, ele junta dois do Enem, né? O número 1 do Enem e o número 4, que é o uso do conectivos. Então, segue do mesmo jeito que está fazendo no Enem. Usa conectivos entre os parágrafos, no começo dos parágrafos, para dar o encadeamento. Usa conectivos dentro dos parágrafos também, né? Faz a conexão dos períodos dentro dos parágrafos com conectivos e toma aquele último cuidado antes de finalizar a redação, dá uma última lida para ver se tem uma vírgula faltando, um acento, uma separação, se tem uma palavra que está inadequada e assim por diante. A grande diferença, só para resumir, é assim, não tem proposta, né? Você não precisa intervir em nenhum problema social, a princípio, mas se você intervier, também, né? Sem problema nenhum, desde que isso faça o seu texto fluir. E a preocupação com encadeamento dos argumentos, o que não é tão visto assim. Tá bom? Beleza, queridos? Cadê as perguntas da VUNESP aí? Quem tá beleza, tá pronto para fazer a redaçãozinha que a gente tem para hoje? Cadê aqui? Beleza. Eu vou parar essa apresentação. Agora eu vou mostrar a proposta que a gente tem, que é padrão VUNESP. Vou discutir com elas aqui, vou discutir ela aqui com vocês um pouquinho e a gente já vai partir para a feitura. Pessoal, uma coisa interessante, quem for fazer VUNESP, assim, o maior objetivo é fazer VUNESP, que é estudar legalzinho, tem um blog que chama, cadê? blogunesp.vunesp.com.br. Eu vou copiar o endereço e colar aqui para vocês. Ele traz várias dicas para redação, várias dicas de escolha vocabular, várias podem te ajudar, tanto na hora de escrever a redação, quanto nas questões dissertativas. Quem vai fazer a segunda fase, que é para todos vocês na segunda fase, fazer a redação tem que ser na segunda fase, né? A redação não é na primeira fase, e a prova dissertativa. E esse blog traz dicas muito, muito, muito legais. É até feito pelas próprias pessoas que elaboram prova e tudo mais, professores da Unesp. Legal, queridos? Vamos aqui agora para a nossa proposta. Gente, essa proposta de redação eu acabei de colocar para vocês lá no Que Mágico. Já está como atividade no caderno de redação. Vocês podem fazer lá. Eu vou só ler aqui com vocês os tópicos, vou dar algumas dicas sobre essa questão da VUNESP que a gente acabou de falar. E depois vocês podem fazer lá, que eu vou deixar aberto até às 17 horas, tá bom? Beleza. Bom, o tema apresentado aqui é o papel da educação no século XXI. Papel, caramba, por que minha canetinha não está funcionando? Papel da educação, não funciona a minha caneta, tudo bem. No século XXI. Joia. Bom, deixa eu só falar em linhas gerais sobre isso antes. A grande questão aqui é sobre o desenvolvimento tecnológico e o consequente desemprego que ele vem trazendo, porque as coisas estão mudando muito rápido. A gente hoje já tem indústria 3.0, indústria 4.0 e assim por diante. A tecnologia vem avançando, só que o treinamento das pessoas para lidar com essa tecnologia não vem acompanhando, né? Esse primeiro texto aqui, basicamente, fala sobre isso, né? Hoje a gente tem impressora 3D, hoje a gente tem robótica muito avançada, né? Então, quando a gente fala em ter robótica muito avançada, a gente sempre pensa, não, é o metalúrgico que não vai ter emprego, então ele tem que se reciclar para ter uma profissão melhor, né? Mas pense por outro lado. Hoje, a gente já tem carros autônomos, né? Daqui a pouco a gente vai ter aviões autônomos. O piloto é uma pessoa super qualificada para o que ele faz, precisa estudar bastante.
mas também vai chegar uma hora que ele vai ficar sem emprego, né? E a escola está preparando as pessoas adequadamente para esse novo mundo? É isso que vocês vão ter que discutir, né? Olha só, é um mundo no qual só as pessoas com alto grau de conhecimento serão realmente cidadãos de primeira classe. Por mais que as leis digam que todos são iguais, e por mais que as elites pensantes escrevam programas estabelecendo regras de igualdade, as diferenças estarão cada vez mais evidentes, né? O que se pode fazer para trazer as pessoas a esse mundo tecnológico, né? Aqui vem um relatório para a Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação, e fala e determina diretrizes para que a educação se organize de forma que atenda o que o século XXI está pedindo, né? A escola precisa de quatro pilares, né? 4 aprendizagens fundamentais. Aprender a conhecer, não simplesmente lançar conteúdo e aquela coisa que a gente tem, né, de século passado, de você ser meramente um espectador e ser uma caixinha que o professor vai colocando coisas dentro da sua cabeça, né? A escola tem que começar a ensinar vocês a aprender a conhecer por si só, adquirir instrumentos da compreensão, aprender a fazer para poder agir, aprender a viver juntos, isso e o juntos, né, é bem difícil de falar isso em isolamento social, mas o juntos é aprender a trabalhar em conjunto, a fim de participar e cooperar com outros em todas as atividades humanas. E, finalmente, aprender a ser, via essencial que integra as 3 precedentes. Daí a gente pensa, a escola vem fazendo isso hoje, né? A escola vem dando essas ferramentas tão necessárias para a construção do nosso próprio conhecimento, né? Muito bom, Jorge. Então, isso que se você defende a escola clássica tradicional, você tem um ponto de vista firme, seu, e você tem que expor isso na sua redação, com uma argumentação válida e progressiva, né? Que um argumento se encadeie no outro. No Brasil, apesar da valorização do ensino técnico, mais da metade dos alunos formados não atua na área em que se especializou. É uma distorção que não se vê na Alemanha, onde existe uma agência federal para identificar e antecipar as necessidades do mercado, e assim direcionar de forma precisa a oferta de curso nas escolas técnicas, em vez de deixar essa tarefa complexa fique a cargo do próprio jovem. Opa, aqui tem uma questão um pouquinho controversa, né? Justamente pela questão do ensino técnico, né? O ensino técnico, ele é instrumental, é aprender para o mercado de trabalho, né? E aí está dizendo que na Alemanha, se o mercado de trabalho precisa de um tipo de técnico, eles vão investir nesse tipo de técnico para o país crescer. É adequado. O problema está em dizer que deixar essa tarefa complexa fica a cargo do jovem, né? Não é que você vai oferecer que o jovem tenha que ser obrigado a fazer, né? Ah, não, eu estou precisando de técnico em mecânica. Todos os jovens vão ter que ser técnico em mecânica. Complicado, né? A gente tem que ter a nossa opção, a nossa própria escolha. Mas a grande questão aqui é a questão governamental, né? Do governo ter formas de identificar o que a sociedade precisa e investir nesses pontos que são lacunas. Certo? Gente, só aqui. Bom, deixa eu só terminar aqui a introdução da redação para eu liberar lá para vocês fazerem. Então, considerando as ideias apresentadas no texto, como também outras informações que julgar pertinentes, redige uma dissertação em prosa, na qual você expõe seu ponto de vista sobre o tema. Olha lá, ó. Tema padrão VUNESP, perguntinha. Qual o papel da escola na formação do jovem para o mercado de trabalho no século XXI? Né? Qual que é o papel da escola nessa formação? A escola tem que ser conteudista? A escola tem que ser fasciculada? Ou a escola precisa ser integrada às necessidades mercadológicas, como foi dito ali no terceiro? Então, escolha o seu ponto de vista, né?
que tipo de abordagem você crê que a escola deve ter sobre esse tema e faça a sua redação. Lembrando dos 3 critérios de correção, né? O primeiro, uma redação dissertativa, que precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? O segundo, que esse desenvolvimento precisa de argumentos bem desenvolvidos, né? O como, o porquê, e que eles se integrem. E o último, a questão textual por si só, né? O uso adequado da norma culta da língua portuguesa e aquele cuidado com o uso dos conectivos, tá bom? Passam entre 20 e 30 linhas. Aqui é muito interessante também, ó, dê um título à sua redação. A FUNESP pede que você dê um título, o Enem não pede. Dê um título e muito bem. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês agora. Ah, meus queridos. Todo mundo preocupadinho, né? Gente, bom, vocês acabam comigo falando essas coisas. Bom, semana que vem, assim, tudo bem, dá pra gente fazer assim, eu abro durante o final de semana, vocês têm até domingo à noite para fazer, né? Quem puder já fazer hoje e tudo mais, porque a ideia era que vocês fizessem a redação em um período de tempo determinado para começar a ter esse treinamento para vestibular, para concurso, para quem for fazer esses tipos de provas, né? Porque vocês, quando você vai no vestibular, concurso, o negócio é ali, bombou, às vezes você está respondendo questão, às vezes a questão já foi, então tem que fazer esse treininho também de horário. Porém, semana que vem a gente não pode escapar disso, tá bom? Semana que vem, na quinta-feira, que vai ser o tema da redação para a prova bimestral, que vai ser vinculada ao simulado, a gente vai precisar fazer à tarde, e quem não participou da aula, quem não respondeu a redação ali na hora, vai ficar sem nota, tá bom? Então, tudo bem, vamos lá, eu vou deixar aberto até domingo, né? Até o fim de domingo, eu vou entrar para mexer na segunda-feira. Daí façam, não deixem de fazer, porque às vezes, eu sei que o final de semana é meio complicado e tudo mais, mas façam. Bom, eu vou só aproveitar o tempinho que a gente vai ter aqui agora, como vocês não vão começar a fazer agora mesmo. Na verdade, assim, quem quiser começar a fazer, pode começar a fazer, e tudo bem. Sem problemas, queridos, eu entendo perfeitamente. Esses tempos de pandemia, de usar as coisas para o computador, é muito difícil a gente querer ser muito radical nas coisas. Não, tem que ser agora, vai fazer agora. A gente nunca sabe se a pessoa está com o computador agora, se tem uma outra aula, se tem outra coisa ainda mais fora do horário de vocês. Tá bom? Mas beleza, podem fazer com tranquilidade. Mas eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais dessa redação. Vamos aproveitar para discutir, para trazer ideias boas para vocês. Eu queria que vocês dissessem, assim, o Jorge já se posicionou aqui que ele é a favor do ensino tradicional, da escola que a gente conhece, a escola expositiva, do professor como figura central, detentor do conhecimento e repassou. Ah, que legal, Fernanda. Muito bom, muito bom. E a grande questão é assim, vocês concordam com essa abordagem? Vocês acham que o século XXI, né, os dias que a gente vive hoje, até com questões de tecnologia diferentes, eles pedem um outro tipo de escola, um outro tipo de abordagem de conteúdo, ou vocês acham que assim a gente tem que valorizar essa transmissão de conhecimento, né? Isso eu acho muito, eu sempre me perguntei isso, Stella, a questão das aulas de arte, né? Eu não acho nem, eu tenho uma opinião até bastante controversa com relação a isso, né? A arte no Brasil, a arte no meio acadêmico, ela é muito tratada sob um viés só, sobre o caráter das artes plásticas, né? Mas a arte é muito mais do que simplesmente arte plástica,
muito maior, né? O conceito de arte, ele envolve muita coisa. Eu, como professor de língua portuguesa, eu às vezes sou até muito sincero em dizer, eu já recebi propostas para dar aula de literatura, né? Mas eu nunca vou aceitar dar aula de literatura, porque eu acho que literatura é arte, entendeu? Então, eu entendo que a arte deveria ser mais, a literatura deveria ser vinculada muito mais à história da arte, à própria filosofia, e assim por diante. Porque o professor, para dar aula disso, ele tem que ter uma bagagem melhor, ele tem que ter esse conhecimento de arte como forma de interação com o mundo, de arte como manifestação do livre pensamento, né? Ah, sim, o Jorge tocou num ponto também. A questão da gente não ter arte já tá caindo também, né? A partir do ano que vem, e isso é uma discussão válida para a temática que vai ser abordada na redação de vocês, e pode ser um argumento muito legal, é o novo ensino médio, né? O novo ensino médio, com todas as críticas que ele recebe e vem a receber futuramente, muito legal que o Carlos colocou. Muito válido para utilizar na sua redação também. O grande problema é que ele não foi discutido, né? Mas a ideia em si é muito válida. A partir do ano que vem, quem for cursar o ensino médio vai ter uma carga comum básica de 1.800 horas, se eu me recordo bem. Isso, 1.800 horas. E uma carga complementar de 1.200 horas, né? E essa possibilidade dá a opção ao aluno de determinar que tipo de área que ele tem mais familiaridade, que ele quer desenvolver, que ele quer trabalhar. Ele pode ir para as humanidades, pode ir para as ciências exatas, pode ir para a área das biológicas e assim por diante, das linguagens também, né? O grande problema é estruturar isso num país macro como o Brasil, né, com realidades socioculturais tão distintas, né, e que isso não seja uma forma de... não seja discriminatório, né, porque se você pensa um plano nacional de educação, você tem que pensar em nação, você tem que você tem que compreender tanto as escolas públicas, particulares, as escolas do Sudeste, as escolas do Norte, do Nordeste, do Sul e assim por diante. O grande problema é que assim, você não pode nem ser tão básico que as escolas particulares, as escolas do Sudeste, que têm mais poder econômico, vão se reduzir, e você não pode ser tão avançado que as escolas que são das regiões mais pobres não vão poder alcançar. Então, eu acho que é essa discussão que faltou, sabe? Você pensa numa escola pública, como que a gente vai fazer para o aluno determinar se ele vai cursar exatas ou humanas ou biológicas, sendo que ele não tem nem ideia direito do que é o ensino médio, né? Eu acho que tem um pouco disso sim. Mas esse tema é muito interessante de ser abordado por vocês. Coloquem isso na redação, a questão da discussão do novo ensino médio, né? E além disso, né, a questão do novo ensino médio também tem um problema, porque assim, é novo, né? Mas ele não é completamente novo. Ele é novo só na estruturação, né? Mas o conteúdo, se for pensar bem, ele vai continuar igual, né? Assim, você vai tem até 3.000 horas, né? Vão ser 3.000 horas de horas-aula, né? De carga horária. Porém, língua portuguesa, matemática, história, física, geografia, educação física, assim por diante, vai continuar aquele ensino fasciculado com aquelas ideias, por vezes, não alcançáveis, de transdisciplinariedade, de interdisciplinariedade, né? A gente está falando aqui, na proposta de redação de vocês, nossa, eu vou até parar aqui, porque está parecendo uma parte, não tem nada a ver. Na parte da redação de vocês,
Deixa eu só ler aqui esse trechinho aqui, ó, que eu acho muito importante. Profissões inteiras vão se tornando obsoletas em razão dos avanços da inteligência artificial, da impressão em terceira dimensão, da robotização e outras mudanças desagregadoras do mundo profissional, como ele é hoje. Para que pilotos de jatos os aviões voarão sozinhos e com muito maior segurança de Nova York a Tóquio? Para que médico, se o computador vai fazer um transplante de coração melhor do que eles? Para que marceneiros, se a impressão em 3D lhe entrega de sua cadeira pronta e sem nenhum defeito? É um mundo no qual só as pessoas com alto grau de conhecimento serão realmente cidadãos de primeira classe. Por mais que as leis digam que todos são iguais, e por mais que as elites pensantes escrevam programas estabelecendo regras de igualdade, as diferenças estarão cada vez mais o quê? Mais evidentes. Eu mudei de tela, não li o último. O grande problema é esse, né? Beleza, vamos ter mais carga e agora você pode escolher o que vai ser ensinado para você. Só que o tratamento do aluno vai continuar sendo aquela caixinha vazia que você vai tirar a tampa e vai pegar e vai colocar a concordância nominal. Você vai pegar e vai colocar a redação do Enem. Você vai pegar e vai colocar a redação VUNESP. Eu acho que o grande problema da escola em si e do ensino é justamente não ensinar a autonomia, né? E é legal, você dá autonomia de escolher, mas o aluno sabe escolher, o aluno saiu do 9º ano com conhecimento para definir o que ele vai querer fazer nos próximos 3 anos, porque o que ele fizer nos próximos 3 anos vai determinar o que ele vai estudar na faculdade, né? E a faculdade, isso que é muito interessante também, né? A universidade está pronta para estruturar os seus processos avaliativos de admissão, o vestibular, compreendendo esse novo ensino médio, né? Porque se vai mudar o ensino médio, tem que mudar o vestibular. Agora imagina, eu sou um aluno do 9º ano, não sei, eu sou péssimo com idades. Digamos que o aluno do 9º ano sai com 13 anos, 14 anos. Com 13 anos, você consegue definir certamente que você quer fazer essa faculdade. Então, eu quero fazer isso. Daí, ensinar. No 1º ano eu fiz humanas, não é isso que eu quero agora fazer exatas. Depois, não, quero voltar para humanas de novo. E como que ele vai ser avaliado? O que ele vai estudar? A Estela falou uma coisa que aconteceu comigo também, né? Eu saí do 8º ano, eu fui para o Cotec também, eu fiz informática. Daí, depois da informática, eu fiz gestão empresarial. Daí, depois da gestão empresarial, eu fiz engenharia mecânica. Tudo pela metade, né? Só o único que foi informática que eu terminei todo. Daí, quando eu estava fazendo lá no 1º ano de engenharia, não sabia nem segurar uma régua direito. Daí que eu fui saber que eu queria fazer letras, né? Na verdade, eu já sabia, mas, sabe, é a questão utilitária também, né? Até que ponto você escolhe uma profissão porque você realmente gosta dela, ou você escolhe uma profissão porque você acha que é uma profissão que é necessária? É isso também a discussão do texto, principalmente lá na parte da Alemanha. Tchau, Cauã. Até mais. Sem problemas, tranquilo. O local não tinha me avisado que ia precisar sair um pouquinho antes. A Alemanha precisa de técnicos de enfermagem. Técnico de enfermagem está ganhando bem, então todo mundo vamos lá. Que tipo de escolha que você está fazendo para a sua própria vida? É muito, muito, muito difícil, né? Mas eu concordo que tem que haver. Agora eu fui contraditório com a VUNESP, né? Eu estou falando que é tudo muito difícil, falando ponto negativo, assim, não, mas eu concordo que tem que haver. Tem que haver mais discussão, tem que haver uma nova forma de entender o ensino médio e qualquer outra modalidade. Meus queridos, Nossa, imagino, Estela, eu imagino. Você ficou 1 ano só no Cotec? Eu acho muito... eu fiquei os 3. Deus me livre.
Eu gostei de lá, eu fiz amigos, né? Muitas amizades e tudo mais. Minha esposa se formou lá junto comigo também, a gente estudou junto e tal. Mas esses dias atrás mandaram um convite de grupo para mim, né? Amigos Cotec, não sei, 20 anos atrás. Eu falei, não, gente, eu não quero. Sabe, você olha aquelas pessoas e fala assim, gente, eu não tinha amizade com ninguém, eu não tinha interação e tal, eu não queria estar perto dessas pessoas, o que essas pessoas estão vindo atrás de mim 20 anos depois? Complicado. E eu acho muito interessante porque eu vejo vocês, eu vejo que é muito diferente, né, do que... claro que todo mundo tem seus problemas, tem tudo, né? Mas que bom que você fez os amigos lá, mas eu não consegui, não. Eu fiz meia dúzia de amigos que fica até hoje. Mas, assim, difícil. Queridos, combinadíssimo, então. Fica a redação aberta por esse final de semana, né, até segunda-feira de manhã. Não deixem de fazer. Professor, eu acho que o método de educação de hoje é falho. Claro, Trivium e Quadrivium, eu desconheço esses termos. Você pode dizer para mim o que é, por favor? Pode falar, sim, sem problemas. E quem já quiser começar a fazer a redação e fazendo por lá, eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas também pelo grupo de vocês. Eu não conheço. Legal, legal. Pode sim, pode sim. Você pode, você pode trazer tudo que você considere argumentativo para o seu ponto de vista, para o ponto de vista que você vai defender. Tudo, sabe? Mas tenha bastante cuidado em fazer a progressão argumentativa, tá bom? Faça as coisas que tenham sentido para o que você está dizendo, tá? Que legal, legal. Gente, nomes, por favor. Muito bom, Schopenhauer também. Schopenhauer eu conheço um pouquinho, sim. Nomes. Eu que agradeço, queridos. Sem problemas, eu entendo. Eu entendo completamente. Para mim também, eu que tenho que pedir desculpa para vocês. A última redação que vocês fizeram, eu demorei quase um mês para corrigir, que estava uma loucura. Grande abraço para todos. E acontece. Nesses tempos de pandemia é tudo muito louco. E até mais, tá bom? Eu que agradeço. Até semana que vem a gente tem aula normal, mas não tem aula de redação. A redação vai ser na quinta, a redação vai ser na quinta, e na quinta também a gente tem as 2 aulas de gramática. Bom final de semana para vocês, gente. Até mais.